Olá, tudo bem? Eu me chamo Ruby Rodrigues, sou uma mulher transexual. Hoje vim aqui conversar com vocês um pouco sobre a minha história de vida, sobre as minhas situações, né? Sobre as dificuldades que eu já enfrentei, que eu ainda enfrento dentro deste mundo, dentro dessa sociedade em que muita gente ainda não aprendeu a conviver com as diferenças, a conviver com a diversidade. E venho falar aqui para vocês um pouco sobre a minha história também, né? Eu tenho 33 anos. Hoje estou aqui vestida com minhas roupas, que para mim também é uma das minhas bandeiras que eu carrego, além da bandeira trans, a bandeira de luta, a bandeira como mulher. Eu também sou uma mulher de axé, sou do candomblé, né? Já frequento o candomblé há 8 anos. Tem 4 anos que eu me iniciei para o orixá. E durante todo esse período da minha vida, eu venho aprendendo a vencer obstáculos, a vencer as dificuldades, além de lidar todos os dias com o preconceito pela questão da minha identidade de gênero, que ainda para as pessoas é muito difícil de a gente fazer com que as pessoas entendam o que é uma identidade de gênero, né? Eu moro com a minha família, né? Moro com minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, minhas sobrinhas e meu cunhado. E assim, meu dia a dia ele é um dia a dia meio é um dia a dia meio diferente, né? De todo mundo tem as suas dificuldades do dia, né? Eu sou servidora do Ministério Público do Acre, né? Onde foi um local que eu entrei por uma luta, né? É um espaço que hoje eu ocupo, tenho muito orgulho de estar, de pertencer a este órgão, que é um órgão em que a gente trabalha com a garantia de direitos, né? Eu trabalho lá no Centro de Atendimento à Vítima, que é um órgão auxiliar do Ministério Público, que funciona dentro do Ministério Público do Acre. Das dificuldades que eu já passei, poderia contar várias coisas para vocês, né? Sempre sofri muito quanto à questão do respeito da identidade, quanto as pessoas respeitarem também pela minha opção religiosa, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas que identidade de gênero não é opção sexual e orientação sexual também não é opção sexual, né? Para você que está aí, eu estou falando sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual. Então, o que é a identidade de gênero? A identidade de gênero é aquilo que a gente constrói quando se reconhece, né? Quanto ao gênero. Às vezes as pessoas mistificam muito a transexualidade. Tem gente que chegou até a falar absurdo, dizendo que a transexualidade seria a criação de um terceiro sexo, né? Que não é. Na realidade, dentro da transexualidade sempre vai existir o masculino e o feminino, só que de forma diferenciada, né? Para você que não sabe o que é uma pessoa transgênero, a pessoa transgênero ela nasce sobre um sexo biológico, mas no decorrer da sua construção de vida, no momento em que ela vai se reconhecendo, vai se construindo, é o momento que a gente não se identifica com aquele gênero que nasceu. Então é por isso que se chama transgênero, né? Para as pessoas que se identificam com o gênero, a gente classifica como cisgênero, que é onde a gente vai ter essa diferença. Já a orientação sexual é para onde é voltado teus sentimentos, as tuas atrações, a tua forma de se relacionar com o outro, né? Que a gente tem a homossexualidade, que é quando você é de um sexo e se atrai pela pessoa do mesmo sexo, que no caso não é o meu, né? Que eu sou uma mulher transexual heterossexual. Então, heterossexual é a pessoa que se atrai pelo sexo oposto e bissexual são pessoas que se atraem por ambos os sexos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes até você pode saber, eu já ter ouvido falar em algum lugar sobre essa não é nenhuma classificação, né, que eu poderia dizer, é uma forma de tentar explicar para aquela pessoa que é heterossexual, cisgênero, e ela vive num mundo em que ela acredita que tudo
pode ser mudado, ou que tudo pode ser diferenciado, ou então que ainda se existe a questão da opção sexual, né? Na realidade não existe, porque ninguém opta por passar por preconceito, por ter dificuldades na vida, por ser assassinado, ou por ser agredido. E então, contando um pouquinho da minha história, eu moro aqui em Rio Branco, no Acre, né? Moro aqui no bairro Sobral, mais conhecido como Boa União. Sobral é a região, tá, gente? A região onde eu moro. Então, moro com minha família, moro aqui já tem 24 anos que eu moro aqui na região da Baixada da Sobral. Tenho muito orgulho de morar aqui, né? As pessoas, elas acham ainda que aqui é um lugar muito perigoso, que é um lugar periférico. A gente pode sim ser da periferia, mas aqui também existe coisas boas, né? Que às vezes as pessoas mistificam muito a situação da violência, dos bairros e tudo isso, e acaba denominando que um bairro X ou Y ou Z é mais perigoso do que o outro, que na realidade o perigo, a gente está observando que o perigo ele está na nossa cidade inteira, né? Em todos os locais. E é por isso que eu sempre bato no meu peito e tenho orgulho de morar aqui na Sobral. Eu me identifiquei como uma pessoa diferente, né, que eu poderia dizer assim, diferente do normal, do tradicional, a partir dos meus 14, não, acho que foi uns 15 a 16 anos, 14, com 14 anos eu já tinha já tinha esse sentimento, né, sobre a questão da sexualidade. Então, com 14 a 15 anos, foi quando eu precisei realmente chegar e falar para a família, né, que não era aquilo que eu estava vivendo, que não era daquela forma. E aí foi uma dificuldade para mim falar sobre isso. Com o tempo, a minha família foi se é, adaptando, foi uma família acolhedora, uma família que me trouxe amor, carinho, que é o que eu agradeço até hoje, por eu não ter sido jogada na rua como muitas das outras minhas companheiras de lutas acontecem com elas, né? E a gente observa que o espaço hoje para uma pessoa transexual, ele é limitado, é bem limitado, porque as pessoas elas não são capazes ainda de nos dar a oportunidade, ou até mesmo de emprego, ou até mesmo de qualquer outra fonte de renda que não seja a forma autônoma, ou como 80 a 90% do público de mulheres transexuais do Brasil e do mundo ainda precisa viver da prostituição, porque é o único meio que está mais próximo, que está mais viável, e que as pessoas elas sempre sensualizam muito, né? Hoje eu poderia ter vindo aqui toda arrumada, bem vestida, ou com cabelo arrumado, e eu decidi vir diferente, por quê? Porque dentro de de todos os espaços, a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser. Então, hoje eu vim com a minha vestimenta religiosa justamente por isso, para você ver que a mulher transexual não é beleza, não é só a beleza, não é só o corpo bonito. A gente pode ser do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente se sente bem. A gente não precisa seguir padrões. Padrões, eles estão na cabeça das pessoas, não é na nossa. Então, às vezes tem gente que fala assim, ah, não, mas geralmente vocês são isso, são aquilo. Nós não temos rótulo, nós não nascemos com a receita, né? Nenhuma pessoa trans nasce com receita nenhuma. A gente que é trans, geralmente, quando a gente se reconhece quanto à questão da orientação ou da identidade de gênero, a gente sofre muito, porque a gente fica pensando como que as pessoas vão entender se nem a gente ainda consegue se entender, né? Não é que a gente nasceu no corpo errado, nascemos no corpo certo, sim, né? O que acontece é que às vezes a gente precisa fazer algumas adaptações para se sentir melhor, para estar, para que a gente esteja melhor, né? E assim, eu até queria falar muito mais com vocês, eu não sei se eu fui, se eu consegui satisfazer um pouco de tudo isso, eu fiquei muito nervosa, né? Podendo falar aqui para vocês nesse canal do IMA, e agradeço também ao convite, agradeço a quem me convidou foi
a Concita Maia, e eu agradeço, Concita, pelo convite. Assim, eu tentei resumir um pouco, porque como eu falo muito, para me falar em pouco tempo, eu fico agoniada. Também esqueci de falar que eu sou também do movimento LGBT acriano, sou vice-presidente da Associação de Transsexuais do Acre, e também faço parte do Fórum de ONGs LGBT, onde a gente luta há muito tempo, há mais de 20 anos, dentro desse movimento para garantir os nossos direitos, para que a gente possa se fortalecer dentro de uma sociedade preconceituosa, machista. Eu sempre costumo dizer que não estamos buscando direito a mais, e sim direitos iguais. E para você que está nesse momento vendo esse vídeo, é, eu não sei se eu fui assim, se eu trouxe conteúdo suficiente. É como eu disse, eu não sei falar pouco, mas eu deixo uma mensagem que a gente precisa se amar mais, a gente precisa ter amor ao outro sem ver quem é a pessoa, ou o que é, ou o que a pessoa faz. E eu deixo essa mensagem para a gente começar a se amar e se ver mais como humano e deixar de ver rótulos, porque rótulos ele nem sempre vai falar sobre o conteúdo. Um rótulo ele pode ser escrito por qualquer pessoa ou definido por qualquer pessoa, mas só se sabe o conteúdo quando se conhece ou quando se experimenta, né? Um beijo, tudo de bom para vocês e muito obrigada pela oportunidade. Tchau.